O dia ainda nem tinha clareado quando o silêncio tomou conta da fazenda. Um relincho distante cortou o ar frio da manhã, como um aviso. O cheiro de terra molhada misturava lembranças antigas. Ali, sem ninguém perceber, algo simples começava a mudar o destino de um homem comum. O interior de São Paulo, na divisa com o sol não surgia de uma vez. Ele vinha devagar, escorrendo por cima das pastagens, batendo primeiro nos mourões da cerca, depois nos telhados baixos dos currais. Antes disso, quem já estava de pé eram os homens do campo. Entre eles, quase invisível, estava Anselmo. Anselmo era capataz na fazenda de Sérgio Reis havia mais de 20 anos. Pouca gente sabia exatamente. Não falava alto, não dava ordens desnecessárias, não se metia em conversa que não fosse chamada. Fazia o serviço com precisão e respeito, como quem entende que a terra não gosta de exagero. Seu dia começava antes do galo cantar. Café preto, forte, sem açúcar. Um pedaço de pão dormido, às vezes um resto de queijo. Depois, o chapéu gasto, a camisa já. Anselmo conhecia cada palmo daquela fazenda, cada porteira que rangia diferente, cada cavalo pelo som do casco no chão batido. Para os outros peões, ele era só o capataz do Sérgio. Para quem vinha de fora, era apenas mais um homem simples do interior. Ninguém imaginava o tanto que ele carregava por dentro, não de sonhos grandes, mas de uma sabedoria construída em silêncio, no trato diário. Não com discursos ou tapinhas nas costas, mas com confiança. Quando Sérgio chegava à fazenda, geralmente para descansar da estrada e dos palcos, bastava um aceno de cabeça entre os dois. Poucas palavras, as necessárias. "Tá tudo em ordem, Anselmo?" "Tá sim, seu Sérgio, graças a Deus." E isso bastava. Naquela fazenda, cavalo nunca foi só cavalo. Era ferramenta de. Alguns eram bem tratados, outros mais exigentes, outros simplesmente encostados, considerados problema. E foi justamente um desses que cruzou o caminho de Anselmo de um jeito diferente. O animal tinha pelo castanho comum, sem brilho especial. Não era alto, não chamava atenção pelo porte, mancava levemente da pata traseira e tinha fama de arredio. Já tinha passado por 3 tentativas de venda, todas sem sucesso. Alguns diziam que era. Anselmo não discutia, apenas observava. Foi numa dessas manhãs frias, enquanto o sol ainda brigava para aparecer, que ele parou diante da baia do cavalo desacreditado. Ficou ali alguns minutos em silêncio. Observou o jeito que o animal respirava, a forma como virava a cabeça ao ouvir passos, o cuidado ao apoiar o casco no chão. "Você não é ruim, só não foi ouvido", murmurou, mais para si do que para o cavalo. Havia apenas reconhecimento. Anselmo via nos cavalos o que poucos viam: tempo, paciência e resposta lenta. Sabia que animal nenhum se mostrava inteiro quando tratado como sobra. Nos dias seguintes, passou a cuidar daquele cavalo com mais atenção. Nada que chamasse a atenção dos outros. Um trato melhor, uma limpeza mais cuidadosa, um tempo a mais no pasto ao entardecer. Sempre fora dos horários de movimento quando a fazenda silenciava. Pode ser, respondia ele sem discutir. Certa tarde, Sérgio Reis apareceu de surpresa na fazenda. Caminhou até os currais como gostava de fazer, observando tudo. Reparou no capataz ao lado daquele cavalo esquecido. "Esse aí ainda tá por aqui?" perguntou Sérgio. Anselmo tirou o chapéu respeitoso. "Tá sim, seu Sérgio. Eu queria pedir uma coisa." "Fala." "Queria cuidar dele do meu jeito. Sem pressa, se o senhor deixar." Conhecia Anselmo o suficiente para saber que ele não pedia nada à toa. "Se você acredita, toca. Cavalo é seu para cuidar", disse Sérgio, simples, como sempre. Anselmo apenas assentiu. Não agradeceu com palavras. Agradeceu com trabalho. Naquela noite, enquanto a fazenda dormia, o capataz voltou ao curral. O frio apertava.
e o silêncio era quebrado apenas pelos grilos. Ele passou a mão no pescoço do cavalo, com calma. Sem saber, ali começava uma história que ainda levaria tempo para ser entendida. Uma história construída longe dos aplausos, longe da pressa, do jeito que o destino gosta de trabalhar quando ninguém está olhando. O inverno daquele ano chegou seco e silencioso. As madrugadas na fazenda cortavam a pele, e o sereno deixava o chão duro como pedra. A fazenda ainda dormia, e ninguém fazia perguntas quando ele levava o cavalo para fora da baia antes da hora comum. Não havia sela bonita nem equipamento novo. Tudo era simples, gasto pelo uso. Anselmo começava sempre do mesmo jeito. Caminhava com o cavalo devagar, deixando que ele sentisse o chão, o ritmo, o próprio corpo. Nada de forçar a pata machucada, nada de pressa. Ele falava pouco, mas quando falava, a voz era baixa e firme. Calma. Às vezes empacava, às vezes puxava a cabeça, outras vezes simplesmente se recusava a obedecer. Anselmo não levantava a mão, não gritava, apenas esperava. Já tinha aprendido em muitos anos de lida que animal nervoso não aprende nada, e homem nervoso também não. Durante o dia, Anselmo seguia sua rotina normal de capataz. Conferia cercas, organizava os peões, resolvia problemas pequenos antes que ele continuava sendo o mesmo homem discreto, de passos curtos e fala contida. Mas por dentro, algo se movia. No fim das tardes, quando o sol começava a baixar atrás das árvores e pintava o céu de laranja queimado, Anselmo voltava ao cavalo. Dessa vez, deixava-o correr solto no redondel. Observava cada passada, cada reação. Às vezes fechava os olhos, escutando apenas o som dos cascos batendo no chão. Havia algo ali. Ele sentia. Inteligência. O cavalo parecia entender o espaço, medir o próprio corpo, respeitar o tempo certo de agir. Qualidade rara, difícil de explicar para quem só olhava a aparência. Os outros peões começaram a reparar. Anselmo tá diferente. Vive com aquele cavalo encostado. Deve estar ficando velho demais para escolher serviço. As risadas eram baixas, mas chegavam aos ouvidos. Já tinha aprendido há muito tempo que quem fala demais perde tempo que poderia estar usando para trabalhar. Sérgio Reis apareceu mais uma vez na fazenda naquele período. Sentou-se na varanda no fim da tarde, violão encostado na cadeira, olhando o campo em silêncio. Gostava daquele lugar justamente por isso. Ninguém cobrava nada dele ali. Anselmo passou com o cavalo ao longe. Sérgio observou atento. O animal se moveu. Ele melhorou, comentou Sérgio, quase como quem pensa alto. Tá começando a entender o que eu peço, respondeu Anselmo, sem entusiasmo exagerado. Sérgio assentiu. Não fez mais perguntas. Com o passar dos meses, o cavalo deixou de mancar. Não por milagre, mas por cuidado. Alimentação certa, descanso nos dias ruins, treino leve nos dias bons. Anselmo conhecia os limites. Nunca ultrapassava. Certa vez, olhou vários, passou pelo redondel e riu ao ver o animal de Anselmo. Esse aí, isso não vale o frete, disse sem maldade, mas com desprezo. Anselmo apenas abaixou a cabeça e continuou limpando o arreio. Naquela noite, sozinho no quarto simples que ocupava há anos, Anselmo demorou a dormir. Não pensava em dinheiro. Pensava se estava certo. Lembrou do pai, homem de poucas posses, que lhe ensinara a olhar primeiro, falar depois. O valor das coisas não grita, dizia ele. Quem grita é quem quer vender rápido. No dia seguinte, Anselmo levou o cavalo para uma pequena prova na região. Nada grande. Um evento simples, desses que reúnem criadores, peões e curiosos. Não contou para ninguém. Apenas pediu permissão a Sérgio, que concordou com um gesto breve. Vai lá. Não ficou em primeiro, mas não errou. Executou tudo com precisão. Quem entendia, percebeu. Alguns olhares se cruzaram. Comentários baixos surgiram. Esse cavalo é de quem?
do capataz do Sérgio Reis. Estranho, mas é bom. Anselmo voltou para a fazenda em silêncio. Lavou o cavalo, soltou no pasto e sentou-se no toco de madeira, olhando o céu escurecer. Pela primeira vez em muitos anos, não daquelas barulhentas, mas daquelas que chegam devagar e pedem cuidado. Ele ainda não sabia, mas o destino já tinha começado a se mover. E quando isso acontece, não faz alarde. Apenas espera que alguém esteja atento o suficiente para perceber. A notícia correu devagar, do jeito que as coisas sérias sempre correm no interior. Ninguém anunciou nada, ninguém escreveu. Um comentava com o outro na saída de uma prova pequena, outro mencionava num leilão modesto, sempre em tom baixo, quase desconfiado. Aquele cavalo do capataz, você viu como ele se comporta? Anselmo percebia os olhares. Não se animava, mas também não se escondia. Continuava fazendo tudo igual. Acordava cedo, cuidava da fazenda e nos horários em que ninguém mais estava por perto, seguia com o treinamento. O cavalo, por sua vez, parecia entender o novo ritmo. Já não se assustava fácil, aceitava a sela com tranquilidade, respondia aos comandos com atenção. Era como se tivesse aprendido a confiar, não apenas no homem, mas em si mesmo. Num sábado de manhã, houve uma prova maior numa cidade próxima, daquelas que reúnem criadores mais experientes. Anselmo pensou 2 vezes antes de ir. Sabia que ali o julgamento não para mostrar nada, mas para medir até onde podiam ir. Sérgio Reis estava na fazenda quando Anselmo pediu autorização. A conversa foi curta, como sempre. "O senhor acha que é cedo demais?" perguntou o capataz. Sérgio olhou o homem por alguns segundos. "Se você está perguntando, é porque sabe o que está fazendo. Vai." Na prova, o ambiente era diferente. Havia mais barulho, mais gente observando, mais comparação. Anselmo sentiu o peso nos ombros. Mesmo assim, montou com calma. Ajustou o chapéu, respirou fundo e entrou. O cavalo não brilhou de forma exagerada. Não foi espetáculo, mas foi correto, seguro, passo firme, resposta limpa. Não cometeu falhas, não se perdeu. Quando terminou, houve silêncio. Um daqueles silêncios que não são desprezo, mas avaliação. Um homem mais velho, de chapéu claro e olhar atento, aproximou-se. "Esse cavalo é seu?" perguntou. "Não, eu cuido", respondeu Anselmo. O homem assentiu sem sorrir. Se continuar assim, vai ouvir proposta. Anselmo agradeceu com um aceno e se afastou. O coração batia mais forte do que gostaria de admitir. Pela primeira vez, a possibilidade saiu do campo do sentimento e entrou no mundo real. Nos dias seguintes, começaram a aparecer visitas inesperadas na fazenda. Gente querendo ver cavalos. Alguns perguntavam especificamente pelo animal de Anselmo. Sérgio Reis observava tudo de longe, não interferia. Sabia que aquele processo não era só sobre o cavalo, mas sobre o homem que o havia preparado. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pela cerca, Sérgio falou: "Anselmo, se aparecer proposta, a decisão é sua." "Do cavalo?" perguntou ele surpreso. "De tudo. Eu confio em você." Aquelas palavras ficaram ecoando. Nunca ninguém tinha dito. Pouco tempo depois, num encontro rural mais organizado, aconteceu o que ninguém esperava tão cedo. Um criador conhecido, respeitado no meio, pediu para conversar em particular. "Vou ser direto", disse o homem. "Quero comprar o cavalo." Anselmo sentiu a garganta secar. "Ele não é meu", respondeu, com honestidade. "Eu sei, mas sei também quem é você. E sei o valor do que foi feito." O homem fez uma pausa, tirou um papel do bolso. Não era apenas um bom dinheiro. Era um número que mudava a vida, casa própria, descanso, segurança, algo que ele nunca tinha ousado imaginar. Naquele instante, o mundo pareceu desacelerar. Ele pensou nos anos acordando antes do sol, nas mãos calejadas, nos silêncios engolidos. Pensou no cavalo, no cuidado, na paciência.
Preciso falar com o dono, disse por fim. Voltou para a fazenda com a cabeça pesada. À noite, Seu Sérgio, apareceu uma proposta, falou com voz contida. Sérgio ouviu o valor sem mudar a expressão. Depois, respirou fundo. Você fez esse cavalo. O mérito é seu. Se vender, o dinheiro é seu. Anselmo sentiu as pernas fraquejarem. Não era só o valor, era o reconhecimento. Pela primeira vez, o homem que sempre viveu à margem da história estava sendo colocado. E o que viria a seguir provaria que o destino não entrega nada sem antes testar o coração de quem recebe. Depois daquela conversa, a fazenda pareceu diferente. Não no barulho, nem na rotina, mas no peso do ar. Anselmo seguia trabalhando como sempre, mas agora carregava um pensamento que não o deixava em paz. A proposta não saía da cabeça. O valor dito em voz baixa continuava ecoando, como se alguém o repetisse, nem aos peões mais próximos. Sabia que dinheiro falado antes da hora costuma estragar o que ainda nem nasceu direito. Preferiu o silêncio, como sempre fez com tudo que importava. O cavalo sentia. Anselmo percebia no jeito mais atento do animal, na resposta rápida aos comandos, como se ambos soubessem que estavam sendo observados por algo maior do que eles. Mesmo assim, o capataz não mudou. Se havia algo que ele aprendera na vida, era que pressa costuma cobrar juros altos. Alguns dias depois, outro interessado apareceu. Dessa vez, acompanhado de 2 homens mais novos, bem vestidos, com conversa mais direta. Olharam o cavalo com atenção, fizeram perguntas técnicas, anotaram coisas num caderno. Esse animal pode valer muito mais do que estão oferecendo por aí, disse um deles. Talvez, respondeu Anselmo. Não estavam acostumados com esse tipo de resposta. À noite, Anselmo sentou-se sozinho na varanda da casa simples que ocupava. O céu estava limpo, estrelado, como costumava ser no interior. Pensou no pai, na mãe, nos anos de estrada que nunca teve coragem de abandonar. Pensou no que faria com aquele dinheiro. Não era luxo, era descanso, era dignidade. Mas havia algo que o incomodava mais do que a dúvida. A ideia de... No dia seguinte, Sérgio Reis o chamou para conversar. Não foi no escritório, nem perto dos outros. Foi caminhando pelo pasto, lado a lado. Anselmo, eu sei que estão te pressionando, disse Sérgio sem rodeios. Um pouco, sim. Quero que você saiba uma coisa. Não importa quanto ofereçam. O que vale é você sair dessa história em paz. Anselmo parou, olhou para o chão por um instante. Eu nunca pensei em ficar rico. Alguns dias depois, surgiu a proposta definitiva. O mesmo criador experiente voltou, dessa vez com um contrato simples e um valor ainda maior. Não havia truques, nem pressa exagerada. Apenas respeito. Anselmo leu cada linha devagar. Pediu prazo. Queria pensar mais um pouco. O homem concordou. Naquela noite, Anselmo voltou ao curral depois que todos dormiam. Ficou um tempo longo ao lado do cavalo. Se eu te vender, não é abandono, disse em voz baixa. É caminho. Na manhã seguinte, o sol nasceu claro. Anselmo tomou o café como sempre, colocou o chapéu e foi ao encontro de Sérgio Reis. Eu decidi, falou, firme. Sérgio escutou sem interromper. Vou vender, mas só para quem respeitar o que esse cavalo é. Sérgio sorriu de leve, daquele jeito contido. Então você já fez a escolha certa. A assinatura foi simples, sem ser. Um valor que Anselmo ainda tinha dificuldade de acreditar que era real. Quando o dinheiro caiu na conta, ele ficou um tempo olhando o extrato, em silêncio. Não chorou, não comemorou, apenas respirou fundo. Sentiu algo novo, alívio. Na fazenda, os comentários começaram a surgir. Alguns admirados, outros desconfiados. Houve quem dissesse que Anselmo teve sorte. Houve quem insinuasse que foi acaso. Ele não respondeu a ninguém, mas ainda... Porque nem todo ganho vem sem perda, e nem toda vitória deixa o coração leve de imediato. O destino, mais uma vez,
Exigia dele algo além do trabalho. Exigia maturidade. O dia marcado para a entrega do cavalo amanheceu sem pressa, como se o tempo tivesse decidido respeitar o momento. O céu estava claro, o vento quase parado, e a fazenda seguia sua rotina comum. Os peões iam e vinham, os portões se abriam, os bois mugiam. Para Anselmo, porém, cada passo pesava diferente. Ele acordou ainda mais cedo do que o habitual. Fez o café com calma, como se cada gesto fosse uma forma de adiar o inevitável. Quando caminhou até o curral, o cavalo já estava em pé, atento, como se soubesse. Anselmo passou mais tempo do que o normal cuidando dele. Escovou o pelo com cuidado, conferiu os cascos, ajustou o cabresto com as mãos firmes, mas o peito apertado. Pouco antes do sol subir de vez, Sérgio Reis apareceu. Não trouxe ninguém. Apenas parou ao lado da cerca e observou em silêncio. "Quer que eu fique?" perguntou baixo. "Não precisa, seu Sérgio", respondeu Anselmo. "Mas agradeço." Sérgio assentiu. Ficou ali mesmo assim, à distância, respeitando o espaço. O caminhão chegou levantando poeira. O comprador desceu, cumprimentou com educação, sem euforia. "Ele vai ser bem cuidado", garantiu. "Eu sei", respondeu Anselmo. "Senão, não saía daqui." O momento da subida no caminhão foi rápido, mas pesado. O cavalo hesitou por um segundo, virou a cabeça como quem procura referência. Anselmo colocou a mão em seu pescoço. "Vai, confia." O animal subiu. A porta se fechou com um som seco. O caminhão partiu devagar, sem buzina, sem despedidas longas. Anselmo ficou parado, olhando a estrada. Sérgio se aproximou. "Você fez bonito", disse com simplicidade. "Fiz o que dava", respondeu Anselmo. Nos dias seguintes, a fazenda parecia maior e mais vazia. Anselmo sentia falta do som dos cascos, da presença silenciosa que tinha se tornado parte da rotina. O dinheiro estava lá, na conta, intocado. Ele ainda não tinha decidido o que fazer. Os peões começaram a mudar o jeito de olhar. Alguns agora chamavam Anselmo com mais cuidado. Chegava cedo, saía tarde, fazia o serviço sem alarde. Certa tarde, Sérgio Reis o chamou para conversar na varanda. "E agora?" perguntou. Anselmo pensou um pouco antes de responder. "Agora eu quero descansar um pouco. Só isso." Sérgio sorriu. "Você tem a fazenda aberta sempre, mas se quiser seguir outro caminho, não vai faltar respeito." Anselmo agradeceu. Não prometeu nada. À noite, sozinho, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Uma casa pequena, perto da cidade. Um pedaço de terra próprio, sem luxo. Talvez alguns cavalos, criados com calma, do jeito que aprendeu. Não havia pressa. O dinheiro não gritava. Apenas aguardava. Algumas semanas depois, chegou a notícia de que o cavalo tinha ido muito bem em uma prova importante. O nome de Anselmo não foi citado, nem precisava. Ele ouviu, sorriu de leve e voltou ao trabalho. Porque, no fundo, ele sabia. Não estava no caminhão que partiu, nem no número da conta, mas na certeza silenciosa de que ele tinha feito tudo certo. E isso, para um homem que sempre viveu de palavra e honra, valia mais do que qualquer fortuna. O tempo passou como costuma passar no interior, sem pressa, mas sem pedir licença. As semanas viraram meses e a história do cavalo foi ficando mais distante das conversas da fazenda. Só Anselmo seguia carregando tudo em silêncio como sempre fez. Ele finalmente decidiu sair da fazenda de Sérgio Reis. Não houve anúncio grande, nem despedida coletiva. Conversou com Sérgio numa manhã clara enquanto caminhavam perto do curral. "Acho que já cumpri meu tempo aqui", disse Anselmo com respeito. Sérgio parou, pensou um instante. "Você sempre vai ter lugar aqui, mas eu entendo." O aperto de mão foi firme, sem lágrimas, sem... Anselmo comprou uma casa simples na cidade mais próxima. Nada de muro alto, nada de exagero. Uma varanda pequena, 2 árvores no quintal e espaço suficiente para o silêncio que ele sempre precisou.
Comprou também um pedaço de terra modesto, mais afastado, onde pretendia criar poucos cavalos, sem pressa, sem cobrança. O dinheiro estava longe de acabar, mas ele continuava vivendo como antes. Ia ao mercado a pé, sentava na praça. É aquele que ficou rico com um cavalo, né? Ele não corrigia nem confirmava, sorria e seguia. Com o tempo, começaram a aparecer visitas, gente pedindo conselho, rapazes novos querendo aprender. Anselmo ouvia, explicava o básico, mas sempre reforçava. Não tem segredo, tem tempo. Na fazendinha cuidava dos animais com o mesmo cuidado de antes. Nada de correria, nada de venda apressada. Um cavalo. Sérgio Reis o visitou algumas vezes. Sentavam-se na varanda, café passado na hora, conversa pouca. Você fez do jeito certo, disse Sérgio numa dessas visitas. Só fiz do jeito que aprendi, respondeu Anselmo. A fama nunca veio de verdade, e ele também não procurou. Mas no meio rural, seu nome passou a ser dito com respeito. Não como milionário, mas como homem de palavra. Às vezes, à noite, Anselmo lembrava do cavalo que mudou tudo. Não sentia arrependimento, apenas gratidão. O dinheiro lhe deu segurança, descanso e escolha, mas não mudou seu jeito de acordar cedo, nem o gosto pelo silêncio, nem o cuidado com as coisas simples. E isso, ele sabia, era a verdadeira vitória. Porque riqueza, no fim das contas, não é o que transforma o homem. É aquilo que não consegue transformá-lo que revela quem ele sempre foi. O Brasil mudava, as cidades cresciam, as músicas novas chegavam pelo rádio, mas ali, naquele pedaço de terra simples que ele comprara, o tempo parecia obedecer a outra regra, a mesma do campo: nascer, crescer, esperar. A fazendinha começou a ganhar forma. Poucos cavalos, todos bem tratados, nada de quantidade, só cuidado. Anselmo passava horas observando, mais do que mandando. De vez em quando alguém aparecia querendo comprar um dos animais. Quanto o senhor pede? Depende, respondia ele. Do cavalo e de quem pergunta. Alguns estranhavam, outros entendiam e voltavam depois. Anselmo não se sentia dono de uma história extraordinária. Para ele, tudo tinha sido consequência. Trabalho feito no tempo certo. Nada além disso. Mas o povo gosta de histórias, e a dele começou a ganhar forma nas... Foi sorte, foi olho bom, foi bênção. Ele escutava de longe e sorria. Sabia que cada um entende o mundo conforme o próprio passo. Certa tarde, recebeu a visita de um rapaz novo, chapéu limpo demais, jeito apressado. Queria aprender, dizia ele. Quero ficar rico com cavalo, falou sem rodeios. Anselmo não riu, nem criticou. Apenas ofereceu um banco na sombra. Ficar rico é consequência, disse calmo. Talvez não fosse o que queria ouvir. Anselmo voltou ao serviço, certo de que algumas lições só o tempo ensina. Sérgio Reis apareceu mais uma vez, agora com os cabelos mais brancos, o passo um pouco mais lento. Caminharam juntos pelo terreno. Sabe que tem gente que acha que você devia ter virado exemplo, dado entrevista, contado essa história por aí, comentou Sérgio. Anselmo deu de ombros. História boa não precisa de palco. Você nunca se arrependeu? Perguntou Sérgio. Não, respondeu Anselmo sem hesitar, porque eu não perdi nada do que eu era. Naquela noite, sozinho, Anselmo ficou olhando o céu. Pensou em como a vida gosta de escolher protagonistas improváveis. Gente que não aparece na foto, mas sustenta a moldura. Percebeu que o maior presente que recebera não foi o dinheiro, nem a casa, nem a terra. Foi o respeito, o próprio e o dos outros. A história do cavalo já não doía. Era lembrança boa, um capítulo fechado. E Anselmo, sem perceber, tinha se tornado exatamente aquilo que sempre foi. Um homem